É pedir demais que o Flamengo jogue todos os jogos assim? Eu comecei o vídeo contra o Juventude, que a gente ganhou de 6-0 dessa forma, e eu quis começar esse dessa mesma forma porque e cada vez eu acho que não é pedir demais. Assim, é engraçado porque o resultado de 6-0, 4-0, é claro que não dá pra esperar que o Flamengo vai ganhar todos os jogos dessa forma. Mas eu sinto, e eu não sei se vocês têm a mesma visão, que o Flamengo joga todos os jogos dessa forma. Assim, óbvio que vai ter jogos. A gente acabou de vir de 2-0-0. E no caso do último jogo contra a LDU, foi na altitude. Tem uma peculiaridade ali que acaba mudando muito a condição do jogo. Mas, tirando esse jogo, você vai ver a maior parte dos jogos do Flamengo nessa temporada. O Flamengo amassa o adversário. O Flamengo domina o jogo. O Flamengo passa a maior parte do tempo no campo do adversário, criando jogadas, criando chances de gol. E o grande problema é que, na maior parte das vezes, não consegue aproveitar pelo menos ali duas ou três para conseguir abrir um placar favorável. Agora, o que acontece é que em jogos em que o Flamengo faz o gol no início, esse é o jogo que a gente vê, é esse placar. Por exemplo, o jogo contra o Grêmio foi 2-0, não foi um placar tão elástico, mas o Flamengo teve amplo controle do jogo e poderia ter feito mais se não tivesse perdido tantos gols. E o que aconteceu? Gol no inicíssimo ali do jogo, sabe? Bem ali, logo que começou, gol do Flamengo. Mesma coisa no último jogo agora contra o Corinthians. No jogo contra o Juventude, a mesma coisa. Cada vez mais é claro pra mim que a questão do Flamengo não é se o time tá jogando bem ou mal, porque o time tá sempre jogando bem. O que falta é realmente essa finalização. E a gente tá vendo que o Pedro voltou pra valer. Né? Eu tava muito assim numa expectativa de que o Pedro voltaria de uma forma muito mais lenta. Que ele voltaria a isso, jogaria um jogo 10 minutos, um jogo 5 minutos, um outro jogo nem jogaria, aí daqui a pouco jogaria mais 2 minutos outro jogo. Eu achava que ia ser algo bem devagar. E a gente tá vendo que o Pedro, assim, deve ter agora, tá fazendo o quê? Umas 2, 3 semanas, né? Por aí que o Pedro voltou. E ele já é titular, aguentando jogar um jogo quase inteiro e jogando muito bem. Aquela coisa de, vai demorar para pegar ritmo, vai demorar para conseguir, né, fazer certas coisas, arrancadas e tal. No primeiro jogo a gente já viu ele dando carrinho, fazendo todas, né? E nesse último jogo ele comeu a bola, fez 2 gols, poderia ter feito 3, uma jogada nível Puskás, absurdo o gol que ele fez. Que ele não fez, mas a jogada que ele quase fez o gol. É, e um jogo, assim, muito bom dele. E ele eu acho que vai ser esse fiel da balança nesse sentido dos gols do Flamengo. Porque é um artilheiro nato que, estando ali bem, não tem como o Flamengo não fazer mais gols e com mais facilidade e também mais cedo no jogo. Porque é isso, eu sinto que isso é muito determinante. Quando o Flamengo faz o gol. Porque até porque é importante a gente pensar nisso, porque eu acho que muitas vezes a gente acaba levando o futebol para como se fosse algo meio videogame, sabe? São pessoas, eles são jogadores que têm os nervosismos, têm as ansiedades e num jogo onde todo mundo tá sempre falando o Flamengo não faz gol, o Flamengo não consegue fazer gol, o Flamengo tem dificuldade de fazer gol, e aí começa o jogo e eles realmente não conseguem fazer o gol, isso vai piorando durante o jogo. Então, a cada minuto que passa, vai se tornando mais difícil o Flamengo fazer um gol se ele não faz cedo o primeiro. Enquanto se ele faz cedo primeiro, a gente vê o que acontece. Foi contra o Juventude, foi contra agora o Corinthians. Tentar falar um pouco mais sobre esse jogo agora. O adversário, o Corinthians, não vem numa boa fase, né? Perdeu pro Fluminense em casa, acabou de demitir o treinador, não vem jogando bem, apesar de ter um elenco bom. Não é um elenco maravilhoso, tá longe de ser um elenco do nível do Flamengo, por exemplo, mas tem peças importantes, tem peças boas. O próprio Hugo é um goleiro bom, né? Lá no ataque, o Depay e o Yuri Alberto, o Garro não tá jogando, mas é um bom jogador, o Carídio, tem peças boas o time do Corinthians, mas é um time muito fraco, assim, muito desarrumado, é um time zoneado. Eu acho até que com o Dorival, esse time tem uma boa chance aí de brigar por uma Copa, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, porque o Dorival é um cara que tem esse costume de acertar rapidamente os times. Na seleção ele foi muito mal, mas a gente viu o que ele fez com o próprio Flamengo em 22, o que ele fez com o São Paulo em 23. Eu acho que o Dorival tem uma boa perspectiva. Mas a gente pegou o Corinthians naquele melhor momento. Eu até tinha um pouco de preocupação, pensando no Corinthians, né, não no Flamengo, de nesse jogo o Corinthians está naquele momento do demitimos o treinador, vamos dar uma resposta. Porque isso é muito normal, a gente vê que os times logo depois de demitir o treinador, em geral, eles dão uma resposta, jogam com um pouco mais de garra, um pouco mais de ímpeto, e eu achei que isso pudesse acontecer no caso do Corinthians, mas não foi o que a gente viu um time bem entregue, em alguns momentos até tentou ir pro ataque, e aí um destaque, assim, que eu acho que é pouco falado no time do Flamengo, quando as pessoas fazem análise, a gente fala muito isso do gol que não, da bola que não entra, da quantidade de criação de jogadas, da troca de passe na saída de bola, mas o Flamengo é muito sólido defensivamente.
é um absurdo. Assim, a gente não toma gol e a gente não toma chute no gol. É algo que eu acho que muita gente não percebeu. Eu vi ontem e eu parei até pra contar, e é isso mesmo. O Flamengo não toma gol há 5 jogos. Foi Grêmio 2-0, foi Juventude 6-0, Vasco 0-0, LDU 0-0 e agora 4-0 no Corinthians. 5 jogos que o Flamengo não toma gol. E se você for ver, o Flamengo tomou poucos chutes no gol até, porque a defesa é muito sólida, o sistema defensivo é muito sólido, né? Principalmente quando o Flamengo joga com De La Cruz e Pulgar no meio campo, porque os dois também, o Felipe Luiz já tinha falado isso algumas vezes e cada vez mais isso vai se tornando nítido para todo mundo, o quanto eles são fundamentais, assim, são uma dupla de volantes ali que realmente eles conduzem o jogo do Flamengo, eles dão ritmo pro jogo do Flamengo. Outro destaque desse jogo, obviamente, é o Arrascaeta. O cara tá com 5 gols, artilheiro do Brasileirão. Isso é, assim, inacreditável. É mais inacreditável que o Pedro já tá com 4. Então, provavelmente esse reinado do Arrascaeta não vai durar muito tempo. Mas ainda assim, cara, o Arrascaeta está jogando muita bola, né? Ele tá sempre ali perto da área, tá sempre criando chances. E me surpreende até um pouco, vou ser muito sincero com vocês, porque eu cada vez mais vi o Arrascaeta como aquele jogador que obviamente é muito bom, é muito craque, é muito gênio, mas eu tinha muitas dúvidas sobre a capacidade dele de se manter saudável, de estar disponível para os jogos, e ele vem mostrando que é super possível, e não só está disponível, como está jogando muito bem, porque a gente sempre falou muito do Arrascaeta também sobre essa questão de regularidade, tanto durante a temporada, de ter fases boas e fases ruins, quanto durante os jogos, né? Ele tem um brilhareco só durante o jogo. Tudo bem que esse brilhareco, em geral, decidia o jogo, mas recentemente ele tá conseguindo ser muito constante, né? Todo jogo ele faz um gol, todo jogo ele cria uma assistência, ele sofreu pênalti também, que eu achei um pênalti meio duvidoso. Eu não achei assim, nossa, claramente pênalti. Eu acho que, ainda mais na arbitragem brasileira que não tem muito critério, eu acho que poderia algum juiz não dar esse pênalti, outro juiz dar esse pênalti. Eu acho que foi meio assim 50-50, sabe? O que é uma pena, porque eu acho que a arbitragem não deveria nunca ter essa possibilidade de ser 50-50, eu acho que deveria ter um critério definido. Mas enfim, eu não achei assim muito pênalti, mas também não achei um absurdo marcar pênalti. Agora, no geral, é isso, assim, eu achei que o Flamengo fez um ótimo jogo, assume a liderança, isso porque o Palmeiras perdeu pro Bahia, ou seja, Everton Ribeiro e Rogério Ceni mostrando o quão flamenguistas são, sabe assim? Inclusive, eu acho que esse time do Bahia é um time bem arrumado, acho que é um time que tem totais condições aí de brigar na parte de cima da tabela, não pela liderança, porque eu acho que, ainda mais disputando Libertadores e tal, não tem elenco para suportar um campeonato brasileiro, que é muito difícil. Mas eu acho que esse time do Bahia aí pode brigar por um G4 e pode ser decisivo, enfrentando adversários que briguem pelo topo da tabela, enfrentando um Flamengo, enfrentando um Palmeiras, porque é um time forte, é um time bom, um time arrumado. E eu acho assim importante, porque eu vi na semana passada, né, com o Palmeiras ganhando lá na altitude, com o Palmeiras assumindo a liderança do Brasileiro, muita gente começando a tratar o Palmeiras como se fosse, o Barcelona do Messi. E não é bem assim, né? O Palmeiras eu acho que é um time bom, acho que é um time forte, acho que tem peças muito boas. Por exemplo, eu acho o Vitor Roque uma contratação maravilhosa. Eu adoraria que o Vitor Roque tivesse ido pro Flamengo, por exemplo. Agora, muita gente estava falando, gente até que torce pro Flamengo, né? Jornalistas e pessoas assim que cobrem o Flamengo e tal, tratando o Palmeiras como o melhor elenco do Brasil. Eu não vejo isso. E aqui, assim, óbvio que tem clubismo, porque eu sou flamenguista e eu sou clubista mesmo, não tenho a menor pretensão de não ser clubista. Mas eu realmente não acho que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem jogadores melhores e mais decisivos em basicamente todas as posições do que o Palmeiras. E eu acho importante a gente ver isso. O Palmeiras, óbvio que não é decisivo, o Flamengo não é campeão brasileiro por causa disso, o Palmeiras não tá fora da briga por causa disso, não é nada disso. Mas começou a se tratar, tipo assim, tá vendo como o Palmeiras é o time que que ganha e o Flamengo é o time que amarela? Calma, gente, calma. Sabe assim? O Flamengo já reassumiu a liderança, o Palmeiras perdeu em casa. Calma. O campeonato tá só começando. E eu realmente acho que o Flamengo tem um elenco melhor. E eu acho que dá para todos os jogos serem assim como foi contra o Corinthians. É só fazer um gol no início. Quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Até mais.